Olá pessoal, eu vou demonstrar nessa videoaula como criar paredes, tanto paredes simples quanto paredes compostas. Aqui em paredes, eu tenho a família de paredes genérico de 200 mm. Eu vou entrar em editar tipo e eu tenho aqui a lista de outras paredes. Eu vou escolher qualquer uma delas e vou duplicar. No caso aqui eu vou utilizar essa genérico 200 mm mesmo. Duplicar. E aqui eu vou dar um nome para minha nova parede. Por exemplo, parede de 15 centímetros. Está aqui criado um novo elemento na minha lista. Parede de 15 centímetros. Eu vou editar. E aqui eu tenho uma camada. Essa camada está medindo, tem a espessura de 20 centímetros. Eu vou alterar aqui para 15 centímetros. Isso é uma parede simples. Vou dar um OK. E eu estou aqui com uma parede de 15 centímetros. Eu vou passar uma cota. Eu tenho aqui a minha parede de 15 centímetros. Porém, eu posso trabalhar com várias camadas. O que é uma camada? Selecionando a parede, eu venho aqui em editar, e eu tenho aqui as camadas, no caso uma. Eu posso vir aqui e inserir, eu inseri mais uma camada, então na minha lista agora tem duas camadas. E essas camadas vão representar o tijolo, vão representar o reboco, a tinta. Então eu coloco aqui, por exemplo, uma camada de 15 centímetros. Eu vou alterar ela. Vou alterar para 10 centímetros. E vou clicar em acima. Eu mudo a ordem dela. Ela estava na parte de baixo, agora está no meio. Notem que a espessura total da minha parede é 10 centímetros. Eu vou alterar as outras camadas. Aqui vai ser 2,5 centímetros. E aqui na parte de cima, 2,5 centímetros. Então eu tenho a parte central de 10 centímetros e mais duas partes de 2,5 centímetros. Então o total da minha parede está aqui, ó, 15 centímetros. Isso eu posso visualizar clicando aqui embaixo. Eu clico nesse botão e posso visualizar a minha parede. E eu posso aqui então alterar os materiais. Aqui na parte central, abrir o quadro de materiais. Eu vou escolher um material daqui. Caso não tenha um material aqui, eu vou pegar um material qualquer, vou duplicar, eu clico aqui em duplicar e dou um novo material. Dou nome ao novo material. Veja bem. Tijolo. Eu criei um material chamado tijolo. E eu vou indicar aqui no padrão de corte o que vai aparecer quando eu cortar essa parede. Ou seja, na planta ou no corte, essa parede vai demonstrar o que eu defini aqui agora. Eu vou colocar um preenchimento sólido e vou escolher, por exemplo, uma cor azul. Então, esse material tijolo vai aparecer azul na cor sólida. Ok? Está aqui, alterou, e está aqui o meu desenho. Eu pego as camadas externas e coloco como argamassa. Argamassa de regularização. Eu já tenho aqui um material criado. Na superfície ele não tem nada. E o padrão de corte está cinza. Eu vou colocar uma cor diferenciada aqui, só para a gente visualizar, de laranja. Vou dar um OK e alterei a argamassa, o meu material dessa camada, para laranja. Eu posso fazer a mesma coisa na de baixo.
argamassa de regularização, tá aqui, tá? Eu vou mudar, vou colocar um cinza mais claro, tá? E veja bem que as duas camadas externas, elas estão como argamassa de regularização, e tá aqui a cor dessa minha argamassa. Ou seja, alterado essas camadas, eu vou dar um OK, e eu tenho aqui a minha parede sendo visualizada da forma que eu defini nas suas camadas. Essa visualização, ela só é possível se estiver ligado aqui, ó, o nível de detalhe no padrão alto. Se eu colocar no padrão baixo, eu não vejo as camadas, então eu tenho que colocar no padrão alto. Assim eu defino vários materiais para as minhas camadas. Um detalhe, eu tenho aqui função. O estudo dessa função está na aula 7. Então, na aula 7 eu detalho profundamente essa função e mostro inclusive nos cortes como que ela realmente funciona. Tá? Nós temos vários níveis de função e é detalhado na aula 7. Aqui na parte de baixo, virada do revestimento padrão. Isso é muito importante quando nós tratamos das portas, das janelas ou das finalizações de parede. Nós vamos notar que a nossa parede aqui, ela termina com o tijolo. Isso não é interessante. Tá? Toda finalização de parede é finalizada também com a argamassa. Então o que eu faço? Nas inserções ou nas extremidades, no caso aqui eu vou colocar nas extremidades, eu vou colocar que vai ser fechado com a argamassa, tá, do exterior. Ou seja, eu quero fechar essa extremidade.